Hello everyone! Nesse vídeo eu irei contar resumidamente como que eu fui parar em uma escola de missões. Isso aconteceu no ano de 2023. Eu fui para a base em Pariquera Sul. Isso fica lá na região do Vale do Ribeira. Interior de São Paulo. Eu realizei um curso chamado ETED, que significa Escola de Treinamento e Discipulado. No caso lá, é uma escola que eles promovem o curso em inglês com tradução. Então, o nome do curso em inglês fica DTS, que significa Discipleship Bible School. Também realizei o DBS, que é o estudo da Bíblia. No caso, eu não sei qual seria a sigla para esse curso em português, se você fosse fazer numa Jocum, que não fosse nessa base. Existem várias bases da Jocum no Brasil e no mundo. E Jocum, para quem não sabe, significa Jovens com uma Missão. Mas isso é história para outro vídeo. A pergunta é, como que eu fui parar nessa escola de missões? Como eu fui parar na Dunamis Farm? Essa é a pergunta. E é engraçado que tudo começou há uns 6 meses antes de janeiro de 2023, que foi quando eu tive a certeza, enfim. Eu vou chegar nessa parte, mas antes disso, tudo começou num culto de talentos que teve na minha igreja local, que eu pertencia antes. Atualmente eu estou em outra igreja local, isso também é uma história para outro vídeo. E tudo, as minhas mudanças, é tudo com a direção de Deus, com a palavra de Deus. Tá bom? Eu não mudei de igreja por conta de qualquer outra coisa pessoal. Foi simplesmente porque Deus falou que era para mudar de igreja. Mas isso é outra história que eu vou contar em outro vídeo. Vamos lá. Nessa igreja local minha, na época, em 2022, tá? Foi antes de 2023. Teve um show de talentos. Eu me inscrevi para fazer parte desse show de talentos. A princípio, como eu sou envolvido com música desde a minha adolescência na igreja, eu ia cantar alguma música, alguma coisa do tipo. Porém, o Espírito Santo falou para mim trazer uma palavra em inglês, tá? E aí eu preparei essa palavra. No caso, eu já estava num plano de leitura bíblica, usando a Bíblia em inglês que eu tinha comprado e também usando a Bíblia em português, enfim, fazendo todo aquele estudo de tradução para também entender o que eu estava lendo. Isso já tinha começado, esse negócio de estudar inglês, eu tinha começado já há um certo tempo. Mais ou menos da minha adolescência para minha juventude, para minha maioridade no caso, eu já estava se envolvendo com o inglês, porque eu gostava muito de ouvir músicas em inglês, internacionais, bandas, e eu comecei a estudar inglês porque eu queria entender, porque muitos falavam, mas você não está entendendo nem o que ele está falando. E aí, enfim, comecei esse processo de estudos até chegar nesse despertar do Espírito Santo para mim poder trazer uma palavra em inglês nesse show de talentos da minha igreja local. Pois bem, trouxe essa palavra e na época a minha líder, ela era professora de inglês e a gente fez lá um combinado e eu falava o que eu tinha que falar em inglês e ela fazia tradução simultaneamente. Ficou muito, muito legal. E nesse momento que eu estava ministrando, foi o estralar do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo foi muito forte. E aí, o Espírito Santo começou como é que eu posso explicar? Trazer clareza sobre o meu chamado. Porque eu comecei a lembrar de coisas que eu via, mas que eu nem percebia. Por exemplo, eu via ministrações de pastores, por exemplo, Francis Chan pregando e o Luca Martini traduzindo e tal. E eu pensei, um dia eu vou fazer isso, sabe? E aí o Espírito Santo começou a trazer isso à memória, eu lá, assim, e foi uma coisa de 5 minutos, porque a palavra que eu tinha que trazer, ela tinha 5 minutos. O tempo lá no show de talentos para cada um era 5 minutos, porque era muita gente. Aí, enfim, e para concluir aqui, a palavra que eu trouxe nesse momento, sabe, nesse insight do Espírito Santo foi Jeremias 17, versículo 9, que fala que o coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Enfim, aí eu comecei a ministrar em cima disso, do coração, que o coração é enganoso, e trouxe outros versículos sobre isso,
outras referências. E é isso, gente. Essa foi a primeira parte, o primeiro passo de como que eu fui parar numa escola de missões. E lembrando que eu fiquei 11 meses nessa escola e fui para Amazonas e Belém do Pará, porque tem a fase do prático. Enfim, tem bastante experiências para mim começar a compartilhar aqui com vocês. Agora, a partir daqui eu tô sem script, porque eu fiz algumas anotações aqui. Eu tô com uma colinha aqui na minha frente, por isso que às vezes eu fico olhando para lá. Mas resolvi continuar a outra parte do vídeo sem script, tá bom? Para concluir esse vídeo e já poder postá-lo, tá bom? E vamos lá. O que acontece depois dessa parte que eu ministrei lá na igreja, na minha igreja local, e o Espírito Santo falou comigo, confirmou meu chamado e confirmou lugares específicos, sabe, nações específicas que já queimavam no meu coração, que até então eu pensava que eram lugares simplesmente que eu queria conhecer mesmo por uma coisa de achar bonito, sabe? Mas Deus, ele começou a reafirmar muitas coisas e eu comecei esse processo de buscar em Deus sobre o meu chamado. E eu quero concluir esse vídeo aqui agora. Vai vir mais partes sobre, vou dar mais continuidade, mas eu quero concluir agora esse vídeo falando sobre isso, sobre entender o seu chamado. Porque o que me fez ter uma direção foi o meu segredo. Porque a partir do momento que eu tive essa experiência incrível, realizando esse show de talentos e tal, eu comecei a buscar a Deus como eu não buscava antes, com mais intimidade. Eu comecei a ir mais pro secreto. Eu comecei a mergulhar mais na palavra, e à medida do que eu buscava a Deus no secreto, Mateus capítulo 6, versículo 6, que fala sobre o secreto. Quanto mais eu buscava de Deus, mais Ele revelava e eu entendia. Deus, Ele começou a alinhar a vontade dEle na minha vida. Pessoal, não é o que a gente quer, não é a nossa vontade, não é da nossa maneira. É da maneira que Deus quer fazer na nossa vida. A gente tem que entender e buscar isso em Deus. E enfim, isso requer muito sacrifício, mas Deus, ele sabe o melhor pra gente. A palavra fala que Deus nos conhece antes da gente nascer. Você tem ideia de que isso? Antes da gente nascer, Deus já nos conhece. Então, quem melhor do que Deus para revelar e trazer à tona os sonhos que você tem? Mas é através do secreto que essas verdades são reveladas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.